Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Muito bem. Deixa eu dar boa noite para o Fábio Leite. Boa noite, bem-vindo mais uma vez, Fábio. Boa noite, Cláudio. Prazer estar aqui com você. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Agora eu gostei. Você no estúdio em São Paulo, bacana. Aí, de óculos. Está com a manga arregaçada igual a minha aqui, ó. A gente está Trabalhador, né? com a manga arregaçada, né? Tudo Muito jóia. bem, ó. Põe a capa, Daniel, a capa da Cruzoé, a turma da impunidade, matéria escrita aí pelo Fábio Leite, como a segunda turma do STF se transformou no maior algoz da Lava Jato e por que a chegada de André Mendonça pode tornar ainda mais tranquila a vida de réus e investigados. Fábio, explica pra gente aí. Tem coisa assim, eu gosto aí dessas figuras, né, da religião e tal, aplicadas à justiça, né? Falam muito que a segunda turma é o Jardim do Éden. Esse Jardim do Éden vai ser o quê? Ampliado? Como é que é? Cláudio, tudo indica que sim, né? Eu até coloquei na matéria que a segunda turma virou o VAR da Lava Jato, que tem anulado todas as jogadas, todos os lances que passaram já por, não só na justiça onde os processos correram, né? Onde as investigações aconteceram, as sentenças aconteceram, mas já por outros VAR, né? Então, o que aconteceu na Lava Jato de Curitiba, depois das sentenças na 13ª Vara, seja com o ex-juiz Sérgio Moro ou com os sucessores, o que aconteceu também na 7ª Vara do Rio de Janeiro, com Marcelo Bretas, na Lava Jato do Rio, já passou pelos tribunais regionais, TRF2, TRF4, já passou pelo STJ, né, que é a terceira instância, mas quando chega no VAR da segunda turma, as coisas são anuladas, né, e às vezes anos, né, depois, que é o que a gente observou em 2021. Então a nossa matéria de capa dessa semana pega o gancho da chegada, né, do recém-possado ministro André Mendonça, que vai ocupar uma das 5 cadeiras da segunda turma no Supremo, né, a segunda turma que é formada pelos ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Cássio Marques, o primeiro indicado do Bolsonaro, e agora o André Mendonça chega para completar esse time da segunda turma. E a segunda turma é o VAR da Lava Jato, porque nela estão os 2 ministros que são, a gente chama de os ministros preventos, eles têm a prevenção dos casos relacionados à Lava Jato de Curitiba, no caso é o ministro Edson Fachin, e da Lava Jato do Rio, que é o ministro Gilmar Mendes. E o que a gente viu nesse ano, a gente traz aí na reportagem, uma série de ações, sentenças, inquéritos que foram anulados, trancados pela segunda turma. Então, o caso mais notório, evidentemente, é o do ex-presidente Lula, né? Teve aquela polêmica liminar do ministro Edson Fachin em março, anulando as condenações, com o entendimento de que a 13ª Vara não era incompetente para julgar o Lula, porque os crimes não teriam conexão com o Petrolão, né? Foi interpretado até como uma manobra, uma estratégia ali do Fachin de tentar preservar as provas obtidas na Lava Jato de um eventual julgamento de suspeição do Moro, que, como a gente sabe, acabou acontecendo naquele mês, que o Gilmar Mendes desengavetou o habeas corpus da defesa do Lula e botou em julgamento, né? Fez toda aquela pressão durante o julgamento que a gente observou, conseguiu vencer por 3-2 e anular também as provas que estão desencadeando agora, né, Cláudio? Recentemente a gente viu o Ministério Público Federal já dando um parecer de que os crimes do caso do Triplex com relação ao Lula já prescreveram. Desde então, a gente viu uma enxurrada aí de casos que foram sendo trancados e anulados. A lista é grande, tem Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, presidente da Câmara, Arthur Lira, ministro do TCU, Aécio Neves, e até casos que não estão relacionados à Lava Jato, mas surfam aí nessa onda pró-réu da segunda turma, que é o caso do Flávio Bolsonaro, do chamado caso das rachadinhas, do caso Queiroz, que também as principais provas foram anuladas na segunda turma. Segunda turma que tinha a Carmen Lúcia.
Aham. Deixa eu Tinha te a perguntar Carmen um Lúcia. negócio. Oi. Não, termina aí, porque a Carmen Lúcia migrou. Termina, por favor. Isso. Tinha a ministra Carmen Lúcia, tinha ali um certo equilíbrio antes da chegada do ministro Cássio Marques, ainda na época do Celso de Mello, e depois que veio o Cássio Marques, tinha a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia, depois daquela polêmica toda do que ela votou a favor da suspeição do Moro, tinha muita pressão, vários habeas corpus e reclamações da Lava Jato na segunda turma. Ela pediu para migrar para a primeira turma a partir da aposentadoria do ministro Marco Aurélio, e essa cadeira ficou vaga. Nesse período de que a cadeira ficou vaga, foi um placar ali sequencial, a gente noticia isso na Cruzoé, vocês noticiam aqui no Antagonista, né? Quantas matérias e notas a gente já não deu? Segunda turma nula, segunda turma tranca, segunda turma enterra, pelo placar de 3-1. E agora chega o quinto componente da turma, que é o ministro André Mendonça. O quinto elemento. Agora vai ser de barbada. Eu acho engraçado o seguinte, essa história da segunda turma, ela é bom a gente lembrar, né, que desde a Lava Jato nunca teve problema, né? Negócio de turma, a gente tinha primeiro os julgamentos os julgamentos criminais acontecendo no plenário, né? O mensalão foi todo no plenário. Aí, quando começou a Lava Jato, o negócio ficou enroscado, né? 2014, o couro comendo, final de 2014, empreiteiro sendo preso, os donos do Brasil sendo presos, e aí, em março de 2015, quem migrou para a segunda turma? O Toffoli, né? O Toffoli, Dias Toffoli, migrou para a segunda turma, logo depois teve uma audiência com a Dilma Rousseff, eu lembro de tudo. O fato é o seguinte, depois os ministros falaram assim, não, diante da quantidade de julgamentos, de processos, nós temos então que transferir o poder, né, de julgamento para as turmas. Aí foi quando aconteceu essa jogada, né? Você tirou do plenário, jogou para as turmas, aí isso foi dividido ali, de fato a segunda turma acabou ficando com a Lava Jato, e a partir daí a gente tem toda essa dinâmica de decisões enfim, o Brasil já conhece e que agora tiveram essa dinâmica bastante acelerada nos últimos tempos, como você acabou de mencionar. Houve, no início da gestão do Fux, uma tentativa de voltar para o sistema anterior, né, que as decisões fossem para o plenário e tal, mas, assim, a gente ficou na expectativa, mas isso não se realizou na prática, muitos processos continuam indo para as turmas, né? Então, de fato, os réus investigados, os advogados, continuam contando com esses ministros lá, né? É complicado, né? Não era para ser assim. Pois é, os números mostram isso, inclusive, a gente coloca na matéria esse dado, Cláudio, só nesse ano a segunda turma julgou 316 processos, foram mais de 200 habeas corpus e reclamações, que são os instrumentos jurídicos, né, dos recursos que os réus e os investigados da Lava Jato usam para reverter as decisões dos tribunais inferiores. E na segunda turma, o resultado pró-réu ali tem sido tem sido de lavada, nesses casos todos, de Lava Jato, principalmente o ministro Edson Fachin ficando isolado com esse placar de 3-1. E isso tende a se agravar no próximo ano, tanto é que a nossa reportagem já faz uma projeção, e não é futurologia, mas lendo e vendo os processos, a gente, e sabendo já quem está peticionando, conversando não só com os procuradores, mas também com os advogados, porque cada decisão que a segunda turma toma, né, contra a Lava Jato, ela vira um precedente, vira uma jurisprudência que vários advogados estão acompanhando e começam a pedir para os seus clientes a mesma decisão, né, que outros réus tiveram. Então, essa questão, são dois eixos centrais ali, né, de desconstrução da Lava Jato, que é você dizer que, olha, tudo que aconteceu, às vezes, condenação em primeira, segunda, terceira instância, chega na segunda turma, não valeu porque o juízo da primeira instância era incompetente. Ele não podia ter julgado porque, na verdade, tinha que ser na justiça eleitoral, na justiça estadual. Então, essa questão da incompetência do juiz que condenou
ela está virando regra, isso na Lava Jato, na 13ª vara, que era a vara onde atuava o Moro, e na 7ª vara do Rio de Janeiro. A gente vai ver agora, começo de 2022, uma enxurrada de pedidos de réus, não só réus, inclusive réus colaboradores. Tem advogado de colaborador que fez acordo de delação premiada, confessou o crime, delatou, que já está querendo usar o mesmo argumento de que o Bretas não era o juiz certo, o caso não tinha que estar lá, para inclusive rever os acordos de colaboração. Então imagina o que será 2022. A gente há de convir que é uma jurisprudência de segunda, né? A gente espera, obviamente, que o Sérgio Cabral seja solto, que se faça justiça, né? Que ele, todos os mais de 400 anos de condenação dele sejam anulados, perdoados, afinal de contas, não aconteceu nada no Rio de Janeiro, não existiu esquema, a Lava Jato do Rio inventou tudo isso. Então, assim, a gente espera que ele seja absolvido como todos os outros, absolvido não, né? Que as condenações sejam anuladas. E a gente também já deve esperar que esses delatores que confessaram seus crimes, que entregaram as suas contas bancárias no exterior, que devolveram mais de 4 bi, tem mais de 14 bi para receber a Lava Jato, quer dizer, que esse dinheiro todo ele acabe sendo devolvido para os investigados, né? Eu acho que é o justo. Eu estou falando aqui de ironia, né, Fábio? Mas no final das contas isso vai acabar acontecendo. Eles ainda vão processar o Estado e exigir a devolução de todos esses recursos, pelo jeito que a coisa caminha, né? Sim, é o que a gente está vendo, de querer melar os acordos, aproveitar até essa oportunidade que você tocou nesse assunto, porque a gente viu também nessa semana a questão do acordo da JBS, que possivelmente, eu arrisco dizer até que provavelmente, vai parar na segunda turma no ano que vem. A JBS querendo rever o acordo de leniência dela, né, um acordo que ela assinou de livre e espontânea vontade depois de ser pega, né, naquele mega esquema de corrupção. Joesley delatou, Wesley e outros diretores delataram um mega esquema de corrupção. Ela faz um acordo em 2017 para pagar 10,3 bilhões de reais, o maior acordo do mundo. Ela assina esse acordo e agora, 5 anos depois, ela questiona esse acordo, dizendo que tem ilegalidades e que, na verdade, ela não tinha que pagar 10,3 e sim 3,6 bilhões de reais. Ela está tentando fazer esse aditivo, mudar essa cláusula no contrato, dentro do Ministério Público primeiro, porque foi quem fechou o acordo com ela, e o Ministério Público já disse que não, a 5ª Câmara do MPF disse que não, o Conselho do MPF, nessa semana, a gente noticiou, formou maioria dizendo que não, e provavelmente ela vai levar essa discussão para o Supremo, já judicializou, inclusive é uma das notas que a gente colocou na edição da Cruzoé dessa semana, porque a desembargadora que deu uma liminar para que a JBS não precisasse pagar a multa agora de dezembro, de 344 milhões, é uma desembargadora, bastante conhecida e tem um relacionamento muito próximo ali com os diretores da companhia. Imagina, né? É complicado. Deixa eu ilustrar essa entrada do André Mendonça na segunda turma. Posso ilustrar? Põe na tela, por favor, a imagem do culto ontem. O André Mendonça, o Bolsonaro, o Lewandowski, vários ministros do governo Bolsonaro foram à Assembleia de Deus aqui em Brasília, a sede lá do Madureira, né? Lá da sessão Madureira deles e tal, e ele fez lá falou, enfim, rezaram, né? Tem que rezar muito mesmo. E aí, olha aqui, ó. Olha quem tá de gravata amarela ali atrás, ó. Você reconhece aquele rapaz ali? Com a mãozinha na boca, no queixo ali, ó? Quem que é o Tolentino, ele? É o Tolentino? Marcos Tolentino, sócio oculto da FIBBank. Olha aqui, ó. E você entrevistou aqui, ó. Na primeira fila. Olha aqui que beleza. Ele teve aqui, né? É o homem das perguntas certas e respostas certas.
Marcos Tolentino estava desaparecido, né? Desde a CPI da Covid, entrou no relatório final uma série de acusações graves em função das garantias fajutas que a Fibbank, a empresa que seria ligada a ele, entregou para a Precisa Medicamentos tentar emplacar. Aí, ó, César Barros, pergunta certa, resposta certa. Você conhece essa piada? Não, eu depois vou te explicar. Mas o Marcos Tolentino estava desaparecido. E aí ele me ressurge das cinzas, com Polícia Federal bateu na casa dele em outubro agora. Fizeram busca e apreensão. Enfim, tem inquérito rolando. E ele ressurge das cinzas aí na primeira fila do evento, né, de comemoração na igreja lá do André Mendonça. Acho que representa muito bem tudo aquilo que você escreveu na sua reportagem. Baixa um pouquinho, Daniel, só para eu comentar aqui com os nossos espectadores, ó, quem estava lá. Bolsonaro, Lewandowski, Luiz Eduardo Ramos, vai anotando aí, gente. Tarcísio de Freitas, que quer ser governador de São Paulo, viu, Paulistas? Tarcísio de Freitas, Marcelo Queiroga, quer ser governador da Paraíba, o senador. Aí, ó, paraibanos. Carlos Alberto França, Flávia Arruda, quer ser senador aqui no Distrito Federal. Olha aí, brasilienses. Flávia Arruda. Ciro Nogueira, quer ser governador do Piauí. Olha aí, piauiense. Ciro Nogueira. Damares Alves, aí está aí entre ser deputada, voltar, né, para a Câmara, enfim, Milton Ribeiro, todos eles candidatos, né? Então fica claro aqui que é um evento também de cunho eleitoral. Peraí, calma. Volta. Ministério Madureira ali, ó, na sede da Convenção Nacional das Assembleias de Deus, tá? Então, só reforçando, a Fibbank forneceu as garantias fajutas para o bilionário contrato, né, firmado lá. Ele está sendo acusado do seguinte, baixa um pouquinho, sobe no lead lá de novo, Daniel, sobe no lead, aí, ó, aí, calma, vamos lá, aí, ó. Relatório final da Covid, ele é acusado de fraude em contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. É isso aí. Você quer falar alguma coisa? Quer entrar nas outras reportagens da revista, Fábio? Vou só fazer o comentário, então, do André Mendonça, porque ficou muito no debate, inclusive na sabatina, Cláudio, ficou muito em cima da questão, o ministro, ele é lavajatista, não é, então ele precisou, inclusive nas conversas de bastidor, ele reforçando que, na verdade, ele não é lavajatista, porque ele precisava dos votos ali da esquerda, do PT, do Centrão, enfim. E nessa matéria a gente traz um pouco desse perfil, né, do André, e assim, o que mostra, e a gente, vou dar só uma pincelada para não contar tudo, mas é porque assim, o André, lá atrás, no governo do PT, quando ele era AGU, né, ele já, enfim, publicou artigos elogiando o presidente Lula, no auge da Lava Jato, ele de fato defendeu a Lava Jato, quando ele foi ministro do Bolsonaro, ministro da Justiça, ele fez aquele inquérito lá, com base na Lei de Segurança Nacional, que começou a fuçar, investigar opositores do governo, né? Então, assim, ele tem um perfil que até um dos especialistas, dos juristas que a gente ouviu, falou, é um perfil servil, né? E ele é apoiado, ele foi vários ministros mais aliados à Lava Jato e também os detratores da Lava Jato elogiaram muito. O André se dá bem com vários desses ministros, ele é muito cordial, todo mundo elogia o trato dele, mas a grande aposta é que ali na segunda turma, sob a influência do ministro Gilmar Mendes, ele deve rezar na cartilha ali e manter, eu acho que vai, respondendo aquela sua pergunta inicial, o placar de 3-1 deve ser, a goleada vai aumentar ali em cima do Fachin. A gente vinha falando dessa história, né, de lavajatismo, inclusive o Deltan esteve aqui comigo e eu dei uma apertada nele. Por quê? Porque isso foi na véspera da nomeação, da sabatina do André Mendonça, e ele defendeu a indicação do André Mendonça. E eu mostrei para ele que alguma coisa estava errada, talvez no entendimento dele em relação ao André Mendonça, porque ele tinha essa impressão de que o André Mendonça era um cara que tinha apoiado a Lava Jato, etc. e tal, quando ele estava na AGU, e o André Mendonça é o cara que usou o Ministério da Justiça ao substituir o Sérgio Moro para
perseguir os opositores do governo. Né? Então, como você disse, ele vai se adaptando às conveniências. Né? Então, é um pouco assim, aquele caráter que parece a jurisprudência do Supremo. Né? Ele é evolutivo, ele vai se adaptando de acordo com as conveniências. A gente não pode esperar grande coisa do André, ministro do Supremo. Eu venho aqui batendo muito na forma de escolha, nos requisitos necessários para que um ministro seja nomeado de fato, né, para a Suprema Corte do Brasil, mas a gente tem uma longa estrada para percorrer até chegar lá. É curioso aqui, eu aproveito para ressaltar os aplausos efusivos, né, do Gilmar Mendes, né, que o Gilmar Mendes ficou muito animado mesmo com a indicação do André Mendonça, com a aprovação do André Mendonça, e ele mandou ontem esses aplausos efusivos lá de Portugal. Aí, o Daniel, pode botar na tela? Nem a Carmen aguentou. A Carmen Lúcia hoje acabou fazendo uma piada, né? Ali numa das sessões do Supremo, e ela acabou fazendo uma piada, porque, de fato, todo mundo ficou perguntando assim, pô, mas ele continua, né? Tá aqui, ó, Carmen Lúcia ironiza a ausência de Gilmar em sessão. Põe na tela, ótimo. Aí, opa, entrou o anúncio aí. Baixa um pouquinho, só para a gente ver a frase dela, ô Daniel. Baixa um pouquinho. Aí, maravilha aí, ó. A ministra começava a fazer uma homenagem aos 10 anos da Rosa Weber na corte, quando citou cada um dos ministros presentes na sessão e disse, e o ministro Gilmar Mendes, que deve estar, talvez, nos acompanhando. O sujeito estava até há pouco tempo, vocês acompanharam isso na Cruzoé, fizeram uma reportagem também especial, naquele fórum, né, de Lisboa. Eu achei que ele tivesse voltado, ele continua em Lisboa. Eu não sei, ele é ministro do Supremo de Portugal, ô Fábio? Como é que é? Eu gostaria que fosse. Olha, por favor. Pois é, foi de Portugal, inclusive, que ele comandou Comandou não, porque ele não é mais o presidente, é o ministro Cássio Marques, mas foi de Portugal que a última sessão aqui da segunda turma que livrou Jacob Barata, né? Ele estava em mais um processo do Cabral, ele, relator, né, foi lá e tirou o processo das mãos do Bretas, que já tinha condenação, mandou para a Justiça Estadual, foi lá da casa dele em Lisboa, do apartamento.